Sermão do Monte, capítulo 55, parte 3. Hipocrisia inconsciente. Poderíamos pensar sobre outras ilustrações concernente a esse perigo de nos mostrarmos meros crentes formais. No que consiste realmente a diferença entre aquilo que acabamos de escrever e a atitude que alicerça a segurança da salvação sobre o fato de que somos membros de uma igreja ou de que pertencemos a uma determinada raça ou país, ou de que fomos crismados na infância. Não há diferença nenhuma. É perfeitamente possível que um homem diga todas as coisas certas e, no entanto, viva um tipo de vida que indique claramente que tal homem nem ao menos é um crente. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, é perfeitamente possível que um homem diga as coisas certas e, no entanto, esteja vivendo uma vida caracterizada pela iniquidade. Ninguém se engane a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. No instante em que começamos a fundamentar a nossa fé exclusivamente sobre uma fórmula que passamos a repetir, sem estarmos certos de havermos sido regenerados e de que estamos evidenciando a vida de Deus em nosso homem interior, estaremos nos expondo a um terrível perigo, o perigo da autoilusão. Mas existem muitos que declaram e defendem a sua opinião acerca da doutrina da segurança da salvação, da maneira que se segue. Dizem esses tais: não dê ouvidos à sua consciência. Se você disse que crê, isso já é o bastante. Mas isso não é o bastante, porquanto muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Mas ele mesmo lhes dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Uma doutrina superficial de segurança, ou então uma falsa doutrina de segurança, por conseguinte, é uma das causas mais comuns de autoilusão. A segunda causa dessa condição segue-se inevitavelmente em consequência da primeira. Trata-se de recusa de nos examinarmos a nós mesmos. O autoexame não é popular hoje, especialmente entre os evangélicos, o que é muito estranho. De fato, com frequência percebe-se que os evangélicos não somente fazem objeção ao exame próprio, mas, ocasionalmente, também o consideram quase como se fora uma transgressão. O argumento deles é que um crente deveria olhar exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo e que o crente não deveria olhar para si mesmo sob hipótese nenhuma. E então interpretam essa ideia como se ela ensinasse que não nos devemos examinar a nós mesmos. Esses reputam o exame próprio como se fosse a mesma coisa que alguém olhar para si mesmo. E então asseveram que se alguém olhar para si próprio, nada poderá ver senão trevas e negridão, e,
Por conseguinte, não deveríamos olhar para nós mesmos e, sim, para o Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses evangélicos olham para longe de si mesmos e recusam-se a examinar a si próprios. Contudo, isso não é bíblico. A Bíblia constantemente nos exorta a nos examinarmos, como também a nos provarmos a fim de verificarmos se de fato estamos na fé ou se somos réprobos. Ver 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E as Escrituras, assim sendo, nos recomendam o autoexame, por causa do terrível perigo de nos desviarmos para o erro do antinomianismo. Isso é, agarrar-nos à ideia distorcida que diz que, enquanto um homem continuar crendo no Senhor Jesus Cristo, não importa o que ele venha a fazer, que se um homem está salvo, não importa a vida que ele leve. O antinomianismo assevera que no momento em que começamos a nos concentrarmos em nosso comportamento, estamos nos colocando outra vez debaixo da lei. Afirmam os antinomianistas: creia no Senhor Jesus Cristo e tudo irá bem com você. Mas isso, novamente, por certo é o próprio perigo acerca do qual nosso Senhor nos está advertindo no presente parágrafo. Esse é o fatal perigo de confiarmos somente naquilo que dizemos, esquecendo-nos de que a questão essencial é que o cristianismo consiste em uma vida a ser vivida, a saber, a vida de Deus na alma de um ser humano. Porquanto o crente é coparticipante da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, a qual, por necessidade, deve manifestar-se em sua vida diária. Ou então, olhemos a primeira epístola de João, que foi escrita a fim de corrigir precisamente essa questão. O apóstolo tinha em mente aqueles indivíduos que estavam inclinados a dizer certas coisas, mas cujas vidas eram uma flagrante contradição com o que professavam crer. João apresenta-nos os seus famosos testes aquilatadores da vida espiritual. Escreve ele: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Capítulo 2, versículo 4. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Capítulo 1, versículo 6. Ora, naqueles dias havia pessoas que estavam agindo precisamente dessa maneira e que diziam, sou crente, estou em comunhão com Deus e confio no Senhor Jesus Cristo, mas, no entanto, estavam vivendo em pecado. No dizer de João, isso constitui mentira, constitui transgressão contra a lei, constitui desobediência a Deus e ao seu santo mandamento. Por mais que um homem possa dizer que acredita no Senhor Jesus Cristo, se porventura a sua vida é habitual e persistentemente pecaminosa, então tal homem simplesmente não é um crente. E, como é evidente, a maneira certa de se descobrir isso consiste em nos examinarmos a nós mesmos à luz dos ensinamentos bíblicos e à luz do Sermão do Monte e fazê-lo com toda a honestidade. Outro sim, quando chegarmos à questão das nossas obras, sem importar se se trata de profetizar, de expelir demônios
ou de realizar muitas obras admiráveis, também devemos examinar os nossos motivos.